Jornal da Cidade. Entrevista. Aconteceu na noite de ontem a terceira sessão ordinária do ano da Câmara de Vereadores de Andradas. Entre os vários temas debatidos, destacou-se a polêmica envolvendo a escola Paulo Drummond de Souza. Na semana passada, uma foto contendo crianças deitadas no chão da escola, tendo colchonetes como travesseiro, circulou pelas redes sociais. A informação dava conta de que as crianças pertenciam a uma creche da cidade e que ali não havia colchonetes suficientes para as crianças dormirem. Esta informação causou indignação em muitas pessoas que criticaram a Secretaria de Educação e também a administração municipal. Na sessão de ontem, Mariana de Jesus Braz, que é mãe de uma criança, compareceu e usou o microfone da Câmara para exteriorizar toda a sua indignação. Ao final, ela concedeu entrevista ao Jornal da Cidade falando sobre o assunto. Vamos ouvir então a mãe da criança. Hoje eu vim aqui na Câmara, para poder reivindicar nossos direitos, por causa que foi feito um descaso muito grande com nossas crianças na creche Paulo Drummond. Que foi feito o pedido para abrir a creche, só que falaram que abrir depois do carnaval pelo fato de não ter condições. Abriram mesmo assim nossas crianças dormiam no chão. Eu vi a foto do meu filho, muitas pessoas falam que foi errado postar foto de criança na internet, mas eu achei muito bom pelo fato de abrir os olhos dos pais, porque a gente trabalhando, a gente não sabe o que está acontecendo com nossas crianças. Nenhum animal merece dormir no chão, muito menos uma criança. E eu vim agora, conversei com os vereadores para poder pedir que eles tomem providência, porque eu acho um descaso do nosso prefeito tá fazendo isso com nossas crianças. Tá faltando brinquedos, tá faltando lugar para eles estar brincando, lugar para eles dormir, a cadeira a mesa tá muito alta, tá ruim para as crianças comer, eles têm que esquivar muito para eles estar comendo. E superlotação, as salas estão cheias de cadeira, não tem como esticar todos os colchões para todas as crianças estar dormindo. Falaram que a foto foi tirada no primeiro dia, não foi tirado, porque eu reconheci a roupa que meu filho estava vestindo, foi na segunda semana, na terça-feira. E eu peço para todo mundo que viu a foto para se manifestar e mostrar o interesse que a gente tem que se preocupar com nossas crianças, porque eles são o nosso futuro, o futuro da nossa nação, a gente tem que se preocupar com eles. Agora, lá é uma creche, como que é? Seu filho, ele permanece o dia todo lá, ou é uma escola e acaba sendo um período integral? Não, ela é uma creche meio período. Ele fica no caracolzinho de manhã e de tarde ele fica na creche. E o local onde a foto foi batida foi na escola Paulo Drummond. Paulo Drummond, foi batido no Paulo Drummond. Inclusive a pessoa que fez a denúncia, eu pedi para mandar uma foto original, para me ver o rosto, para me confirmar que era meu filho. Já tinha conhecido pela roupa, era meu filho dormindo no chão. Eu tenho uma gravação no meu celular, que eu não tá presente aqui agora. Ele mesmo falando que não tinha colchão. E depois, quando a TV Andradas foi lá, tinha um monte de colchão. Então, acredito assim, que a TV Andradas precisou de autorização para poder estar fazendo a filmagem lá na escola. O que acontece? Eles ficaram sabendo que ia filmar, eles arrumaram o colchão, nem que foi de outra creche. Mas a foto é pura verdade. Não acho errado quem postou. Acho que foi a melhor coisa que fez para abrir nossos olhos. Após a mãe de aluno Mariana de Jesus Braz falar, fez uso da palavra a secretária de Educação, Elvira Maria Ansani Nogueira. Diante dos vereadores, Elvira afirmou que uma sindicância foi instaurada para averiguar as supostas irregularidades no trato com as crianças. E agora ela está aqui para falar sobre o assunto. Dona Elvira, bom dia. Bom dia. Pode chegar um pouquinho mais perto do microfone, dona Elvira? Bom dia a todos da rádio. Muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui presente com vocês. Dona Elvira, ontem à noite nós acompanhamos a sessão da Câmara, a senhora compareceu, a mãe do aluno, a senhora Mariana de Jesus Braz, ela falou, vocês inclusive já haviam conversado antes na própria secretaria, não é? E ela disse, então, que essa foto traduz uma realidade onde as crianças dormiram no chão. E essa foto realmente causou uma comoção na cidade, né? Muitas pessoas indignadas. E eu gostaria que a senhora explicasse para o ouvinte da Rádio Vinícola, por favor, o que é que aconteceu.
Eu acho bom aqui, Sandro, eu voltar bem rapidamente o que levou à abertura desse espaço nessa escola. O ano passado, aliás, desde 2013, a gente tem percebido que a escola municipal Paulo Drummond tem diminuído alunos, visivelmente. 2013 uma sala, depois 2014, sucessivamente, nós notamos que a gente tem salas ociosas, que aqueles alunos daquele zoneamento, ou os pais já têm esses filhos em outro segmento, de repente no ensino médio ou na faculdade, mas que realmente está diminuindo. Isso eu comentei várias vezes com o prefeito, com o Rodrigo Lopes. Rodrigo, está diminuindo alunos na Escola Municipal Paulo Drummond. E quando nós fomos chamados, que ele também participou, numa conversa com o doutor Leandro, promotor, perguntando para nós, olha, qual a postura, quais são as sugestões para acomodar essa demanda que existe em Andradas de alunos para creche, o que vocês estão pensando, o que vocês estão tomando atitude. Nós conversamos com o doutor e depois, na saída, o Rodrigo teve essa ideia. Nossa, dona Elvira, se está tendo salas ociosas na Escola Paulo Drummond, nós poderíamos pensar em alguma coisa, porque é um espaço bom, confortável, tem acessibilidade, o local é muito bom, banheiros bons, cozinha toda modelada pela Anvisa, da vigilância sanitária, e foi assim. A ideia nasceu dessa maneira, nós colocamos no papel e enviamos essa sugestão para o doutor Leandro. Qual e assim aconteceu a ideia. Precisamente, qual era a ideia? A ideia de levar as crianças de 4 e 5 anos para esse espaço. Seria num turno único. Crianças porque que de manhã sempre permanecem em outros locais. Cara, eles são alunos das creches urbanas, municipais. Nós retiraríamos essas crianças de 4 e 5 anos e levaríamos para esse espaço do Paulo Drummond. Não é uma creche, mas é um espaço de letramento, que a criança já convive com a alfabetização e são crianças um pouco maiores. Não precisaria de tantas adequações. E assim foi, nós convidamos a diretora da escola, ela também abraçou a causa, concordou, e no final do ano foram feitas reuniões com esses pais desta mudança que teria agora esse ano de 2016. E assim foi. No mês de janeiro é complicado para a prefeitura, porque tudo fecha, o balancete é fechado, e assim foi dessa maneira. Nós começamos a recolher essas crianças, acolher essas crianças na segunda semana de fevereiro, se não me falha a memória, e nós tivemos grandes desencontros, por exemplo, do transporte que chegou na hora errada, causando um transtorno muito grande com os alunos que estavam saindo do primeiro turno. Foi uma questão constrangedora. Depois, no terceiro dia, já acomodamos as crianças em 2 ônibus que saem da Escola Municipal Caracolzinho, de uma educação infantil, acompanhadas pelas tias, e vão para esse outro espaço, que é o Paulo Drummond, que é uma escola municipal. São acompanhados, descem ali, a hora que não tem mais alunos, os outros alunos já foram embora do primeiro turno e são acomodados. Alguns vão para a sala, outros vão tomar o almoço, comer o almoço e sucessivamente. Agora, o que aconteceu nesses primeiros dias? Nós entendemos que a criança de 4 e 5 anos, nesse espaço que não é creche, que nós temos que deixar bem claro, não é um lugar para se dormir. Então, o tanto de colchonetes que estavam lá, de acordo com as instruções, não precisaria ter criança daquela maneira, posicionada daquela maneira dentro da sala. Acreditamos que nesse dia faltou criatividade, faltou atividades para realmente acolher as crianças que não estavam dormindo, porque não são todos que dormem. Alguns dormem sim, porque são muito pequenos. Agora, o que mais me indignou, Sandro, é a exposição, sim, dessas crianças, porque de acordo com o ECA, no 15º Só um minuto, artigo... dona Elvira, só um minuto. Antes da senhora falar dessa questão que é interessantíssima, que a senhora abordou com muita propriedade durante a sessão, eu quero insistir um pouquinho mais.
São 140 crianças que permanecem... São 140. No período da tarde. São cadastradas 140 crianças, Sim. mas a presença nunca é 140. Pode ser que um dia muito atípico tenha 140 crianças. Sim. Nós tivemos dias com 90, Sim. dias com 102. Diante dessa ideia que nem todos dormem, nem que é o espaço só para se dormir, é para atividades complementares, no entender, todos os colchonetes que estão, daria para se fazer um bom trabalho. A senhora sabe o número de colchonetes que estavam lá no dia que a foto sei precisamente, foi tirada? Precisamente, Aproximadamente. mas fica muitos alunos deitadinho ali, quietinho, mas não dormindo. Então não teria necessidade desse trabalho. Agora, o problema maior acho que não são os colchonetes. O problema maior, eu acho que foi esse, e de repente essa má intenção dessa fotografia justamente nesse lugar e com essa relevância que teve, no meu entender, oportunista, porque eu acho que para isso existe o conselho tutelar que cuida da criança. Eu acho também que eu tenho credibilidade perante a população. Tanto temos credibilidade que esses pais continuam mandando seus filhos. É óbvio que nós não estamos na Suíça, que nós temos que fazer adequações dentro daquele espaço que não é uma creche, eu torno a repetir, mas nós temos que ter esse tempo também, porque eu tenho que fazer cotações. Ontem, por exemplo, eu recebi um material de livros que todas as creches já têm. Nós entregaremos em tempo oportuno, num dia festivo, naquele espaço. Então, tudo isso está sendo programado, está sendo planejado pela Secretaria de Educação, e eu entendo que, na minha posição como educadora e como aqui defensora da criança andradense, que ocupa os nossos espaços, eu não posso permitir esse tipo de politicagem. Porque eu acho que essa denúncia teria que ter sido feita. Aliás, nós já abrimos uma sindicância para verificar o porquê daquelas crianças naquele momento, daquela maneira, sendo que elas poderiam estar em outras atividades. Lá nós temos um palco, nós temos uma quadra coberta. E o que foi respondido para a senhora? A pessoa responsável, a profissional de educação responsável, o que ela falou para a senhora? Ela acha que acomodou da melhor maneira, mas eu não sei se houve essa má intenção dela também, eu não quero aqui julgá-la. Mas eu acho assim, que faltou essas atividades complementares, porque depois nos outros dias, quando os vereadores foram até lá, o Conselho Tutelar também já fez essa visita, a gente percebe que muitos não dormem, eles ficam ali deitados, acordados, de repente descansando, mas num passo de 40 minutos, é uma coisa assim leve esse sono. Então, creio sim que houve essa falta de repente, de decisões ali naqueles dias, nos primeiros dias, alguns desencontros, mas nada para ferir a dignidade da criança, nada para maltratar essa criança. Nós temos, assim, boas referências das nossas creches, as pessoas que passam de outras cidades e que moram em Andradas, não canso de elogiar nossas creches. As crianças são muito bem alimentadas, nós temos nutricionista com uma alimentação balanceada, inclusive tem mães que, uma mãe chegou dizendo que a criança estava passando fome. Falei, olha, mas é impossível a criança ter passado fome. Hoje ela comeu arroz, feijão, carne de porco, com salada de repolho, ainda teve uma sobremesa melancia. Naquele dia ainda foi servido também o mamão, e depois às 3 horas eles tomam uma sopa de legumes. Não todos os dias, porque ela é variada também. Então era impossível que essa criança esteja passando fome nas nossas creches. De maneira nenhuma a gente não acredita nisso. Agora, estou aqui para arrumar, acertar toda a situação. Eu acho que nós temos esse tempo para fazer o trabalho cada vez melhor e jamais com esse intuito de denegrir o nosso trabalho. A gente pode observar na foto que os colchonetes estão em forma horizontal, sim, né? Uhum. Seria viável, já que é só para um descanso, ele ser virado na forma vertical, assim daria para todas as crianças estarem deitadas?
O correto é esse, né? Os colchonetes são pequenos Eles estão mesmo. com as pernas no eles estão servindo de travesseiro na fotografia. Nas creches, nessa faixa etária, não se usa travesseiros e não se usa também, uma polêmica que houve também, de se colocar os lençóis, não se usa, porque às vezes eles ainda não sabem segurar a urina. E isso causa um transtorno muito maior. Então, aqueles colchonetes, eles são desinfetados, é passado um álcool todos os dias. E eles são pequenos por conta desse sono breve. É lógico que eles têm que estar no corpinho da criança. Mas nem todos dormem. Então, eu acredito que foi uma maneira que, de repente, de acomodar as crianças ali naquele instante. A gente vai apurar esses fatos, porque daquela maneira. Eu acho que as pessoas poderiam ter, assim, pensado na criança, nessa exposição. Essa mãe Mariana, eu acho que ela fez certo, ela não está errada de reivindicar os direitos da criança. Nós temos que verificar onde foi esse erro. E o nosso papel aqui, no comando, direcionando esse trabalho, é de cada vez melhorar mais. Então, eu peço aqui a confiança das pessoas da nossa cidade, que nós estamos aqui para fazer o melhor. É óbvio que eu preciso de mais tempo. É lógico que mais coisas a gente vai colocar lá. O parquinho está sendo cotado, porque vai ter que ter um espaço ali para um escorregador, um balanço, para ter mais atividades ali dentro com essas crianças. As salas não ficam superlotadas, porque nós nunca temos 140 crianças. Elas têm uma queda mais ou menos de 20, 23 crianças por sala. E são salas com carteiras mesmo, porque lá é uma escola. Então as crianças sentam na carteira, fazem atividades de dedo, de pintura a dedo, de pintura, escrevem alguma coisa, vão para o espaço do palco, apresentação de fantoches, contação de histórias. Nós temos uma quadra coberta lá também, que pode ser usada de milhões de maneiras, né, para que a criança não fique só dormindo. Então, essa ideia que lá é uma creche é equivocada. É um espaço que as crianças saem de uma educação infantil, que estão regularmente matriculadas, e vão para esse outro lugar para que nessas creches da nossa cidade, as creches urbanas, que a gente consiga oferecer essas 140 vagas para essas pessoas que realmente, para essas mães que estão trabalhando, com essa dificuldade que todo mundo está passando, que estão lá dividindo as suas contas com o marido e não tem onde deixar essas crianças. Então, é bem claro as boas intenções que nós temos com essa atitude de levar esses meninos para lá. Eles não estão abandonados, eles não estão sendo maltratados. Esse dia foi uma infelicidade mesmo que me envergonha. Mas esta ação, ela vem trazer só benefícios, porque nós teremos mais 140 crianças matriculadas. Aliás, já começamos a trazê-los para as nossas creches. Agora, dona Elvira, com essa faixa etária menor, com crianças de 6 até 3 anos e 12 meses. 3 anos e 11 meses. Que a hora que ela faz 4 anos, ela já vai para outro espaço de educação infantil e para esse lugar que eu acabo de falar. No Paulo Drummond, então? No Paulo Drummond. A partir de quantos anos? No período da tarde? De 4 até 6. Então, nenhuma... Não, quando ela faz 6, ela já também não está dentro desse espaço. Ela já está no primeiro ano. Nenhuma das crianças fundamental. Que estão ali no período da tarde, sim, elas têm menos que 4 anos. Não. Todas têm mais que 4. Às vezes até tem, porque de acordo com a lei, elas têm que fazer 4 anos até 30 de junho. Então, de repente, algumas crianças ainda farão 4 anos. 3 e 8 meses. Isso é lei, ela é uma lei federal, ela está no Plano Nacional da Educação, são metas que nós estamos atendendo, todas as crianças devem estar dentro da educação infantil com essa idade. Nós não estamos tendo problema com vagas nas nossas creches, muito menos na zona rural, muito menos na zona urbana, e é um direito da criança, pode haver denúncia também, para que, de repente, se você tiver um vizinho que não colocou a criança e ela tem essa idade, você pode denunciar. Eu também posso ser denunciada se eu não ofertar esta vaga. Então, é uma coisa em conjunta com o governo federal, são prioridades, são parcerias que nós estabelecemos para a educação infantil. Agora, a grande dúvida é se
No momento, ali tem 6 crianças aproximadamente deitadas. Certo. 2 ou 3 nem dormindo estão descansando, e 2 ou 3 estão dormindo mesmo. E uma está dormindo mesmo, parece que sem um colchonete, né? Nem na cabeça, não sei. A impressão que a gente tem é essa. Então ali, a Caroline que está com a foto, tem quantos colchonetes aparecendo? Aproximadamente uns 3 ou 4? Uns 6 colchonetes. 6 colchonetes Eles aparecendo. São pequenos, né? Eles são pequenos. E mais ou menos 8 crianças aparecem na foto. São 8. Como você falou, não são todas que estão dormindo, aparentemente. Então, poderia, na hora, sei lá se essa pessoa se atrapalhou na hora de enxergar o problema, de enfrentar esse problema ali. A dúvida, dona Elvira, é se esses 8 colchonetes que estão aparecendo eram os únicos 8, ou, por exemplo, tinha mais 20 guardado lá. Não tinha guardado. Houve, digamos assim, um instante de bobeira. Estavam sendo usados, mesmo nas outras salas, com crianças acordadas. Entendi. Então, é uma coisa assim, é uma adequação dos primeiros dias que não foi pensado, vamos dizer assim. Entendi. Agora, eu vou continuar comprando as coisas para a creche. Não é porque a TV foi lá, não é porque teve essa denúncia que eu vou parar de investir naquilo lá. Pode ser que foi mal distribuído no dia. Não, eu acredito que foi assim uma falta de criatividade mesmo, de repente ir para outro espaço. Vocês não estão dormindo? Então vamos lá. Uma roda de história, vamos contar uma história, vamos fazer outra atividade. Então, tem que manter as crianças em atividade, não é? Eu acredito que foi mais esse problema do que a falta de colchonetes. Acredito piamente. Nós vamos investir muito nisso. Eu vou continuar comprando o que as crianças precisam, de acordo com a tramitação que a prefeitura exige. As leis são cruéis, eu não posso comprar da noite para o dia, eu tenho que cotar preço, eu tenho às vezes que licitar, dependendo do preço também. Então não é uma ação do dia para a noite. Então eu acho assim que as pessoas podem confiar em nós, que nós vamos melhorar muito e vamos fazer um belo trabalho naquela escola. Com certeza, acho que tudo que acontece é para o nosso bem, mesmo as coisas más, e numa situação como essa, todos os profissionais de educação de Andrada, seja da rede pública, municipal, estadual, particular, vão ficar mais espertos a partir de hoje. Olha, eu não posso permitir que uma criança descanse ou adormeça no chão. Justamente. Não é, a não ser em situações, criança um pouquinho maior. Quando a gente era criança, tinha muito isso. Às vezes a gente deitava na beira de uma quadra de futebol e passava horas ali. Mas era outro tempo, né? Hoje não se pode mais, né? Agora, o que eu não posso permitir que essas fotos continuem a circular. Quem as tirou, dona Elvira? Então, nós não sabemos. Nós não conseguimos saber. Por isso que a gente abriu essa sindicância. Eu acho que essa foto é uma imoralidade. Não estou aqui achando que não houve erro. Houve o erro que nós vamos apurar. Mas a pessoa que tirou a foto não pensou na exposição das crianças. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito rigoroso. No seu artigo 15º, ele fala que ninguém pode deixar crianças aparecerem em situações vexatórias. Então, quem tirou essas fotos e postou, não pensou na criança. Poderia ter denunciado. Tem vários lugares que você pode fazer a denúncia. Olha, não estão acomodando, não está bom, vamos para o conselho, vai para a Câmara, como aconteceu ontem. Mas a foto é uma coisa assim, muito indigna para mim como educadora. Eu fico muito triste com esse comportamento. Dona Elvira, eu acredito que a resposta da senhora foi satisfatória. A Rádio Vinícola, como sempre faz, ela colocou a reclamação da mãe, né? O nome da mãe é Mariana de Jesus Braz, não é? E colocou a reclamação e agora colocou a resposta. Então, os dois lados da história foram levados ao ar. Sim. E a resposta da senhora, a meu ver, atendeu aí a reclamação da mãe, e agora o futuro a Deus pertence, né, dona Elvira? Mas a gente também vai acompanhando o dia a dia da educação para poder... A Mariana se refere também a onde as crianças tomam as refeições. São mesas num padrão, né? Elas não são mesas muito pequenas também. Agora, eu estou comprando mesas novas que deverão chegar logo. Eu acho que serão mais adequadas pela parte de higiene e outras coisas mais.
Mas, Sandro, eu acho assim, que viva a democracia, né? Eu acho que os espaços devem ser dessa maneira, nós temos que ouvir todos, nós sabemos dar um passo para trás, mas a gente tem como na mente essa boa intenção de fazer o melhor para a criança de Andradas. É para isso que eu estou nesse cargo. Jornal da Cidade.